Bom dia, pessoal! Tá no ar mais um episódio da Lolerer, seu resumo jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. E hoje o episódio tá daquele jeito que a gente sabe. Tem pizza paga com nota falsa, mãe garantindo na justiça o direito de cuidar da filha com autismo e mudanças na laqueadura que reforçam a autonomia feminina. E ainda, Estados Unidos subindo tarifas sobre produtos brasileiros, Moraes entrando na lista de sanções internacionais e muito mais. É o direito cruzando com política, economia e o nosso dia a dia. Então já sabe, se você estuda direito, trabalha na área ou só quer entender como as decisões jurídicas impactam a sua vida, cola com a gente que a gente explica tudo. E no final, quero agradecer nominalmente a todos que comentaram nos últimos episódios, que estão ajudando bastante nessa nova fase do podcast diário, então fique até o final. Então, bora para a primeira notícia. Vamos começar com uma mudança importante no planejamento familiar. Com a entrada em vigor da Lei 14.443 de 2022, mulheres a partir de 21 anos podem optar pela laqueadura, mesmo sem o consentimento do cônjuge, que antes era exigido por lei. Essa nova regra reforça o direito à autonomia reprodutiva das mulheres. E esse procedimento continua exigindo sim um prazo mínimo de 60 dias entre o pedido e a cirurgia de fato, além da obrigatoriedade de orientação sobre métodos contraceptivos alternativos. Constitucionalmente, o artigo 226, parágrafo 7º, garante que o planejamento familiar é decisão livre do casal, mas deve respeitar os direitos individuais. Ou seja, a vontade da mulher sobre o próprio corpo não pode depender do aval do parceiro. Essa mudança ela acompanha diretrizes internacionais da autonomia corporal e também da igualdade de gênero. E, segundo o Congresso, também pode gerar economia para o SUS. E, no final das contas, é um avanço que transforma o pode em direito garantido. Agora, Victor, me fala aqui, vamos combinar uma coisa, né? Advogar bem é uma coisa, agora empreender bem é outro nível, concorda? Com certeza, muita gente domina a técnica jurídica, mas trava feio na hora de lidar com imposto, contabilidade, prolabore, essas coisas que ninguém ensina na faculdade. A boa notícia é que tem sim solução e não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Quando você tem uma contabilidade que entende a rotina da advocacia, tudo fica mais leve. Desde 2015, o Dr. Eduardo Sodré trabalha só com contabilidade para advogados. Já são mais de 330 clientes na carteira, incluindo OABs e escritórios de todo o Brasil. O foco dele é exatamente esse, te ajudar a pagar menos imposto legalmente, organizar seu financeiro e também formalizar tudo do jeito certo. Então já sabe, se contabilidade te dá dor de cabeça, entre em contato com quem resolve. O link está na descrição. Vamos à nossa próxima notícia. Ô Victor, esse caso aqui tá um tanto quanto curioso, viu? Um homem de 34 anos foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. E por quê? Por pagar uma pizza com cédulas falsas lá em Nova Esperança, no Paraná. O valor total foi R$ 100 em notas de 20, para um pedido de R$ 65. A denúncia apontou que ele marcou a entrega em um local escuro e logo após receber a pizza bloqueou o número da pizzaria. Apesar de alegar que não sabia da falsidade, o juiz considerou o histórico criminal e o contexto como provas suficientes de dolo, o que enquadra o caso no artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal. E a perícia confirmou. Esse papel das cédulas era papel comum, sem elementos de segurança. E aí eu jogo uma dúvida para vocês aí que estão estudando para o concurso ou são dessa área. Como que um valor tão baixo pode levar a uma pena tão alta? Bom, e para ajudar com essa questão, a gente chamou a advogada criminalista Ariana Moraes. Como esse crime é abordado no Código Penal e por que ele é tratado com tanta gravidade, mesmo quando envolve notas de baixo valor? O crime abordado, ele está previsto lá no artigo 289, parágrafo 1º, que fala sobre a utilização de notas falsas.
A pena que é prevista lá nesse artigo é de 3 a 12 anos. E esse crime, ele é tratado com uma extrema gravidade, porque ele atinge diretamente a fé pública, que é um dos pilares de funcionamento da nossa sociedade. Uma vez que a moeda, o dinheiro, ele representa a confiança que nós, enquanto sociedades, temos nas instituições estatais e no valor do dinheiro que está circulando ali na sociedade diariamente. Então, quando alguém falsifica uma nota, por menor que seja esse valor, ele está minando diretamente essa confiança coletiva. Por isso que se trata de um crime contra a fé pública. Então, o foco da lei não está no valor da nota falsificada, mas sim na conduta de falsificação ou de colocar em circulação essa moeda falsa, que é o que acontece no caso aí desse rapaz que pediu a pizza e pagou com a nota falsa, que está previsto lá no inciso 1º do artigo 289. Então, a simples prática de introduzir uma nota falsa no comércio, como no caso aí da notícia, já configura o crime, mesmo que a vítima ela tenha tido um prejuízo pequeno. E, além disso, esse crime ele tem como sujeito passivo tanto o Estado quanto qualquer cidadão que venha a ser lesado. O Estado vai ser sujeito passivo porque é ele quem emite e garante a autenticidade dessa moeda, e o cidadão porque ele pode ser diretamente enganado ao receber esse dinheiro falso. Mas aqui é importante também trazer a informação de que, nesse caso, a pena que foi aplicada a esse rapaz que comprou essa pizza com um dinheiro falso, ela extrapolou o mínimo legal, porque ele já havia algumas anotações definitivas. Então, por conta dessa reincidência, o juiz, ao fazer ali o cálculo de dosimetria da pena, ele valorou essas circunstâncias negativas e, ao final, foi aplicada essa pena de 5 anos de reclusão. Então, em resumo, esse crime ele tem uma pena severa porque ele compromete a integridade do sistema monetário, ele gera insegurança nas relações econômicas e ele enfraquece também a confiança que a sociedade tem na moeda, o que afeta toda a coletividade, não importando ali se o valor da nota foi baixo ou não. E vamos ao destaque do dia. A Justiça reconheceu o direito de uma servidora pública municipal de reduzir sua jornada de trabalho sem corte de salário nem compensação de horas. Tudo para que ela possa acompanhar as terapias da filha com autismo. Mesmo sem lei específica no município, o juiz ele aplicou, por analogia, o artigo 98, parágrafo 3º da Lei 8.112/90, que garante esse direito aos servidores federais com dependentes com deficiência. O STF já havia estendido esse entendimento a todos os entes da federação no tema 1097. A decisão também se baseou em princípios constitucionais no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e em tratados internacionais, todos reforçando que cuidar de quem precisa deve ser prioridade. No final das contas, o judiciário mandou um recado muito importante. Vínculo de trabalho não pode ser obstáculo ao cuidado. O papel do Estado é apoiar as famílias e não criar barreiras para elas. Vamos agora para um caso de direito internacional. A inclusão do ministro Alexandre de Moraes nas sanções da chamada Lei Magnitsky pegou todo mundo de surpresa e virou manchete internacional, viu? A medida dos Estados Unidos gerou reações imediatas na imprensa, tanto aqui quanto lá fora. Segundo reportagens, Moraes entrou na lista por supostas violações de direitos humanos e abuso de autoridade nos inquéritos contra Jair Bolsonaro. A sanção implica congelamento de bens, restrições de vistos e bloqueio de transações com empresas e cidadãos americanos. A decisão foi amparada na Global Magnitsky Act, uma lei americana que permite penalidades extraterritoriais para autoridades estrangeiras, mesmo sem condenação judicial. Na prática, é tipo um banimento econômico global para quem entra na SDN List da OFAC. Além das implicações jurídicas, a medida tem impacto direto nas relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos. E a imprensa ainda destacou declarações de Donald Trump, que ligou ações de Moraes a possíveis barreiras econômicas futuras.
Um caso em que o direito internacional e a geopolítica andam lado a lado. E continuando nos Estados Unidos, sabe aquela lei dos 50% dos produtos para o Brasil? Pois é, agora é real oficial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que eleva para 50% a tarifa sobre produtos brasileiros. A medida adiciona 40% à sobretaxa de 10% que já estava em vigor e acende o alerta vermelho nas relações comerciais. E apesar do impacto, alguns setores estratégicos foram poupados. Estão fora da nova tarifa produtos como suco de laranja, fertilizantes, derivados de petróleo, peças de aeronaves e celulose, ou seja, setores que pesam no agronegócio e na indústria brasileira. A justificativa oficial da Casa Branca foi dura. Segundo o documento, o Brasil teria adotado ações extraordinárias e ameaçadoras, que configuram uma emergência nacional para os Estados Unidos. Uma linguagem forte que deixa claro o clima de tensão diplomática. Do ponto de vista jurídico, a medida se apoia em prerrogativas de segurança nacional do executivo americano. Mas o impacto comercial ele é imediato e o Brasil já estuda reações via OMC ou acordos bilaterais. Protecionismo em tempos de crise virou regra, não exceção. E assim a gente encerra mais um episódio da Law Letter, com decisões quentes, reflexões necessárias e aquelas atualizações que fazem a diferença no seu estudo e na prática. Mas antes da gente ir embora, eu queria agradecer nominalmente aqui todo mundo que comentou ao longo da semana, porque, como vocês sabem, estamos num processo de transição importante, né? Saindo do podcast semanal para o podcast diário. E a sua participação faz muita diferença para nós. Queria agradecer José Amauri, Bela, Cauane Barreira, Pedro Medeiros, Paola Vieira e todo mundo que comentou durante a semana. E, por favor, comente nesse episódio que com certeza a gente vai te agradecer no próximo. Então já sabe, né? Segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, porque todo dia tem conteúdo e tem notícia fresquinha para vocês. E para ver se todo mundo ficou até o final, eu queria propor uma enquete, Laísa, que é o seguinte: falamos de pizza aí, eu fiquei curioso se as pessoas também comem pizza gelada no café da manhã com um cafezinho quando sobra do dia anterior. A gente vai deixar a enquete aí. Eu, particularmente, Victor, não sou muito fã da pizza gelada no café da manhã, não. Eu prefiro ela quentinha com queijo derretendo, mas tudo bem. Fala aí pra gente o que vocês acham, viu? E não esquece, amanhã tem mais. E lembrem-se, o direito pode até ser complexo, mas com contexto e clareza, ele vira ferramenta de transformação. Até a próxima!